Carnaval é festa para o público, mas quase uma operação de guerra para o jornalismo. Se a gente vê brilho, fantasia, avenida, é porque tem repórter na rua, equipe virando noite, decisões editoriais muito rápidas e uma cobertura que precisa equilibrar cultura, economia, segurança, turismo e até política. Porque por trás da folia existe uma engrenagem funcionando em tempo real. Acabamos de sair de um carnaval. Nós, né? Porque os meus convidados de hoje vão continuar com essa pauta por alguns meses, eles vão explicar o porquê. No Fala Mercado de hoje, a gente vai falar sobre uma pauta que parece estranha no sentido de quando todo mundo está em folia, eles estão na labuta. O que acontece? A gente vai desbravar os bastidores da cobertura jornalística do carnaval. E a gente não está falando só do carnaval do Rio, o carnaval de São Paulo, o carnaval de Porto Alegre. Eles vão contar outras experiências também sobre essas decisões jornalísticas e eles sabem muito bem como é transformar folia em notícia. Então, comigo hoje, os jornalistas Vinícius Brito, Renatinho Dornelles, sejam muito bem-vindos. Obrigado. O Renatinho vai pedir música daqui a pouco aqui no Coletiva Pop TV, porque já participou. E aí o Renato, inclusive, ele tira a carapuça de jornalista de segurança pública e bota a carapuça de jornalista carnavalesco, né? O Vinícius Brito, muito bem-vindo. Primeiro estreando no Fala Mercado. O Renatinho também já participou de outro programa nosso aqui no Coletiva.tv, que é o Memórias, que inclusive é o nosso campeão de audiência. Quem ainda não assistiu, corre lá. O Renatinho conta tudo sobre a cobertura da fuga do Melara, lá nos anos 90, com a Márcia Dil no comando dessa entrevista maravilhosa. Vamos lá. Bom, gente, neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, é tudo com vocês. Bora? Bora lá. Então vamos lá. Eu quero começar perguntando, porque quando a gente já começou o programa dizendo, olha, para nós terminou o carnaval, mas para vocês continua. Mas e o antes? Quando começa, de fato, a preparação de vocês para essa cobertura de carnaval? Quem começa? Não tem antes, né, Renatinho? Quer dizer assim, ela não começa. Ela não começa porque ela não para. Ela não começa porque ela não termina. Não termina, exatamente. Exatamente. Ela é constante o ano todo. O Vinícius até pode falar melhor sobre isso, porque atualmente nós temos, né, o grupo do Sambrito e o Vinícius ali que coordena. Nós temos, inclusive, vários grupos de WhatsApp, né? Uma comunidade, vários grupos de WhatsApp. Uma para tratar do Rio de Janeiro, uma para tratar Porto Alegre, outros carnavais, uma de plantão, que é para quando chega aquelas notícias assim que tem que ser publicada em seguida. Então temos vários. O Vinícius até pode explicar melhor. Por exemplo, nesse sábado agora que passou, a gente teve a Noite das Campeãs, isso, no Rio de Janeiro. E qual era a nossa pauta lá? A gente se manteve, o Sambrito lá comigo e com o Renato Araújo também, outro jornalista. Maravilhoso, que também é muito experiente no carnaval, né? Carnavalesco de quatro costados. Até ando perdendo ele muito porque ele quer sair da transmissão para ir tocar cuíca nas baterias. Esse é um drama também da cobertura de carnaval. É que quem cobre carnaval gosta de carnaval, né? Quando quer dar uma desfilada. Mas, por exemplo, a nossa pauta... A gente já teve até quem foi samba enredo de carnaval, né? Renatinho já foi samba enredo. Então, por exemplo, a gente teve no último sábado, qual era a pauta com as fontes, assim? Diz uma coisa, mestre sala tal. Vai ficar na tua escola ou tá indo para outra? Então, porque essa fase agora... existe esse movimento, para quem é do futebol, por exemplo, né? Tem a janela de agosto. Perfeito, né? Então agora é a hora da janela de transferências. A Portela já anunciou intérprete novo. Todo mundo está querendo saber se o carnavalesco Leandro Vieira, que é um consagrado, vai ficar na Imperatriz, vai para a União de Maricá. Então a gente já começou agora o ciclo de 27. Não para. Não para. E aqui no Rio Grande do Sul ainda mais, porque a gente tem os carnavais de interior que vêm depois, né? Então esse fim de semana tem Porto Alegre, ainda tem pela frente Uruguaiana, Cruz Alta, Guaíba, Alvorada, Viamão. São vários Santa carnavais e que, de uma certa forma, as cidades se organizam para evitar ao máximo a coincidência de data. Claro. Então isso vai ser... Já tivemos carnaval aqui em maio, né? Já tivemos carnaval em maio. 22. Assim, acho que o Rio Grande do Sul é um dos estados
onde o carnaval mesmo, não vou colocar aqui micaretas e outros tipos de festejo, mas o carnaval mesmo, acho que onde ele mais se estende é aqui no Rio Grande do Sul, acredito eu. Com Alegrete, vários, porque começa no próprio carnaval e ele vai se estendendo ao longo dos meses, com cada fim de semana numa cidade diferente. E vocês vão até abril, é isso? Com a pauta do carnaval em alta? Eu acho que sim, vamos ver. Esse fim de semana agora é fim de fevereiro. Nos próximos 2, com certeza tem desfile, depois de Porto Alegre. Nos próximos 3 fins de semana a gente tem desfile para cobrir. Então, ou seja, aí já vai quase todo mês de março. Quase todo Eu mês acho de que ali, ó, março. 20 e 21, que é uma sexta e um sábado. Se eu não me engano, 20 é São Leopoldo, 20 de março, 21 de março Esteio. Então, até 20 e 21 de março a gente está trabalhando com cobertura na avenida, né? Não, e depois ainda tem provavelmente O rescaldo os rescaldos. É durante, por exemplo. Então vai ter Carnaval de Porto acontecendo. Alegre nesse fim de semana. A movimentação de enredo para o próximo ano, quem fica, quem sai, já começa... E também no determinado, depois que passa, por exemplo, passa Porto Alegre. Aí tem toda a movimentação em Uruguaiana. E lá também já começa a surgir notícias sobre o Carnaval de Porto Alegre. E do Rio também. E do Rio também, exato. Então, as pautas são constantes, são permanentes. Claro que a gente começa a planejar transmissão, cobertura, o pormenor, talvez lá por novembro, dezembro, né? Que a gente vai pensar em escala. Já é 2, 3 meses por exemplo, antes, o Carnaval do Rio inicia o processo de credenciamento em fim de novembro. Nossa. Então, eu preciso mandar, por exemplo, a Liga das Escolas de Samba do Rio, os nomes de quem vai estar na Sapucaí já no fim de novembro. Então, até o planejamento para presença no Carnaval Carioca, ele já tem que ser antecipado. Acontece antes. Não tem jeito. Gente, eles realmente respiram carnaval, né? Mas me expliquem uma coisa, como é que é definir o foco editorial de um evento tão amplo? A gente falou ainda na introdução desse episódio, né? A gente está falando de cultura, turismo, segurança, política, economia. Assim, como é que se define essas prioridades, essas questões de interesse público, né? Tudo que envolve a maior festa popular que a gente tem no Brasil. Sabe que no Carnaval do Rio, especialmente, aqui em Porto Alegre menos, a gente encontra veículos de comunicação, iniciativas de comunicação com as perspectivas mais variadas em relação ao que está acontecendo lá. Teve um episódio esse ano no Sambrito, né, que é a nossa plataforma de jornalismo carnavalesco. O nosso repórter, o Renan, foi entrevistar a Luana Piovani e fez perguntas para elas em relação ao envolvimento dela com o carnaval, que é o que interessa ao nosso público, que é a nossa bolha carnavalesca que a gente chama, né? Perguntou para ela, 20 anos fora da Sapucaí, antes tu era do Salgueiro, tá no Império Serrano. E ela disse para ele, quando terminou a entrevista, poxa, até que enfim alguém me perguntou sobre carnaval, porque todos os repórteres da Volta, por exemplo, do portal do Léo Dias, queriam saber do Pedro Scooby, da separação e dos filhos, sabe? Então o Carnaval do Rio tem esse tipo de questão. Por exemplo, se a gente for entrevistar a Virgínia, a gente vai perguntar para ela como é que foi para ela desfilar na Grande Rio. Claro. E não se o casamento com o Vini Júnior tá bom ou não tá bom, não nos interessa isso, né? Perfeito. Então é um lugar que traz muitas perspectivas, né? Coloca em choque ali, a gente divide espaço não só com os colegas do jornalismo carnavalesco, que é o que a gente entende que a gente faz, mas com a revista de fofoca, né? Com a coluna de política. Por exemplo, o desfile do Lula esse ano. Sim. A nossa perspectiva era muito técnica para saber se aquela escola tinha ou não condição de permanecer em especial, se fez um bom desfile ou não desfile, mas o colunista de política estava com outras perspectivas. Claro, né? claro. Exato, e isso exatamente esse ano ficou porque vários portais assim mandaram pessoas, mas especificamente para tratar o lado político, né? Tratar a questão política, e nós estávamos lá tratando justamente a questão carnavalesca. Até foi me pedido assim, uma opinião sobre o desfile, eu analisei isso em outro veículo, analisei pelo ângulo do carnaval. Daí me perguntaram, mas aí fizeram perguntas relacionadas à política, relacionadas à questão eleitoral. Eu disse, olha, eu não estou aqui para falar sobre isso, eu não vou arriscar palpites, né? Se quiser que eu analise o desfile por quanto carnaval, ok. Mas outros aí deixa para especialistas da área analisarem. E no nosso ambiente aqui do jornalismo gaúcho, a gente tem um caso muito recente, ainda vivo, que é o enredo da Portela. Né? A pauta política, por exemplo, reduziu tanto a pauta ao mero debate sobre como se daria o financiamento do desfile da Portela,
né, na minha concepção, promover um apagamento da pauta tão relevante que foi o desfile da Portela. A Rosane de Oliveira só se preocupou em saber se o Estado ia botar dinheiro ou não. Né? E nunca se deu espaço, por exemplo, na mídia não carnavalesca, a se dimensionar o tamanho daquilo, que é a Portela centenária, a escola de samba do Natal, a escola de samba do Paulo da Portela, a escola de samba do Paulinho da Viola, uma entidade fundamental da fundação da cultura nacional, emprestar o seu discurso para falar do Negrinho do Pastoreio, para falar do Príncipe Custódio, para falar da negritude do Rio Grande do Sul. Boa parte da imprensa gaúcha se preocupou em saber, mas o Leite vai colocar dinheiro, como se fosse isso o mais relevante. Não que isso não seja legítimo de se debater. Claro, né? claro. Mas se reduziu a isso. Então, mesmo antes do carnaval em si, né, Renatinho? Sim. A gente tem esse choque fundamentalmente em ambientes como o nosso, que às vezes não entende o carnaval como uma manifestação tão rica como ela é. É importante que vocês, pelo que eu entendi, né, então me digam se eu estiver errada, me corrijam, mas vocês mantêm o foco no carnaval e tudo que pode ser de pauta dentro desse aspecto técnico, desse aspecto de interesse público, é para falar realmente da beleza da cultura. Exatamente. Ali a Paola Oliveira, a Virgínia, como o Vinícius colocou, elas nos interessam por quanto carnavalesca, vamos dizer assim, por quanto desfilantes, por quanto e não a vida pessoal, no caso ali delas, nos interessam ali enquanto engajadas ou não com a escola de samba, com a comunidade. Exatamente. Então, as nossas coberturas, nosso noticiário se dá em cima disso, né? A questão relacionada diretamente ao carnaval. E a nossa avaliação, por exemplo, de comentários, a gente, ao fim das 3 noites de Sapucaí, fizemos, e vamos fazer no Porto Seco, uma avaliação técnica dos desfiles. Né? Então, o Renato Tornelles foi lá e disse, eu acho que ganha a escola tal, eu acho que em segundo lugar fica a escola tal, por isso, por aquilo, trazendo elementos técnicos de desfile. Acertou, Renatinho? Não, eu, digamos assim, que acertei o 5 das 6, mas... Legal, mas as exposições mexeram. Eu fiquei na dúvida até quando falei pro Vinícius... Entre Beija-Flor e Viradouro. Tá ótimo. E aí deu 1/10, mas houve quem tem acertado na nossa equipe. Legal. Teve quem acertado. Eu acertei a Viradouro campeã e as 6 integrantes das campeãs. 6 das campeãs, sabe? E é isso que nos interessa. Sabe? A gente não ficou debatendo a Virgínia, a gente não ficou debatendo politicamente o desfile da Acadêmicos de Niterói. Né? Então a gente debate muito tecnicamente e o nosso público espera isso. Claro. Né? O que vocês acharam da Portela? O que vocês acharam do Salgueiro? E falando nessas questões muito específicas carnavalescas, né? A gente está falando de um ambiente já muito eufórico, que é o carnaval, a alegria, que como eu falei no início, né? A gente vê brilho, a gente vê desfile, a gente vê avenida, a gente vê samba enredo. Como é que fica... A gente está falando agora de bastidor, né? Como é que fica essa garantia da apuração, da notícia, da checagem, de todos aqueles valores de noticiabilidade, né? Quando para o público parece algo muito festa, né? Mas vocês estão trabalhando com a cobertura jornalística deste evento, né? Destes eventos carnavalescos. Como é que fica... Como é que se dá esse bastidor jornalístico de vocês, essa responsabilidade jornalística de vocês? Não, exatamente. Acho que a palavra jornalística, ela resume e explica tudo, né? Porque a gente faz jornalismo. E muitas vezes isso, assim, o fato, a gente até acaba, digamos assim... não da nossa parte, mas atrito de fora, por trabalhar jornalisticamente. Então, nem todas as notícias serão agradáveis, por exemplo. Nem tudo é festa e nem todas as notícias são positivas. E nós, por quanto jornalistas e por quanto estarmos trabalhando jornalisticamente, a gente tem também que dar as notícias que não são tão positivas assim, né? Mas a gente trabalha com a mesma seriedade para checar a informação antes de divulgar, não soltar uma informação sem confirmação, né? Ainda mais hoje no mundo das fake news, a gente tem que estar muito atento. Então, eu acredito assim, que marca muito nosso trabalho é isso. Nós somos jornalistas trabalhando com o assunto carnaval. E, evidentemente, com todo a seriedade que o jornalismo exige e com todo o respeito ao carnaval. E, além disso, tem uma perspectiva que eu acho que pauta o nosso trabalho, que a gente tem a
consciência de que nós não estamos ali fazendo a cobertura de um espetáculo apenas. É de um espetáculo que se processa em competição. Perfeito. E os elementos da competição é que são primordiais para nós. Então, por exemplo, se tu fores assistir a transmissão da TV Globo no Carnaval e a perspectiva dela, até ela vem alterando isso, alguns elementos de 2026 deixam claro, a Globo faz questão de mostrar 12 espetáculos maravilhosos, perfeitos, fantásticos. E não compará-los. A gente compara e analisa. Né? Porque a gente entende que a escola de samba que tem um buraco na evolução, isso é informação. A gente entende que se infelizmente o mestre-sala ao dançar resbalou na frente dos jogadores, a gente precisa trazer essa informação e dizer que, gente, ali naquela torre, ele infelizmente vai perder ponto. Há pessoas, inclusive do carnaval, minoritárias, que entendem que a perspectiva não deve ser essa, que deve ser apenas da exaltação, da celebração o tempo todo. Mas não tem como, porque nós estamos ali com uma competição, nós estamos como se fosse um jogo de futebol. Alguém tem que ganhar, né? Alguém vai sair vencedor. É um campeonato de cultura, mas é um campeonato. E as pessoas querem saber isso, né? Eu lembro, assim, que houve anos em que as pessoas apostavam, quem tinha assistido pela TV, apostavam muito numa escola, mas não sabiam que essa escola, lá no seu início de desfile, em determinado momento, teve um problema gravíssimo. Porque a TV não mostrou. Não mostra isso. A TV não mostrou. Então as pessoas, mas como é que a escola tal perdeu? Bom, perdeu porque teve um problema. Um exemplo é a Grande Rio, por exemplo, em 2020, que teve um problema, né, que era... Tinha tudo para ser campeã, mas teve um problema que não foi mostrado. Mas na TV ela foi campeã. Eu nunca me lembro de 99 da Mocidade, que fez um belíssimo desfile. Mas lá no... Era o Criador e Criatura, não era? Não, esse já foi campeã. Vila Lobos. Mas a Vila Lobos. Vila Lobos. Mas ela teve um problema, porque lá no Rio tem aquele viaduto, de um dos lados da concentração tem um viaduto. E ali, quando a alegoria é muito alta, às vezes tranca, ou porque o destaque já está... Antigamente eles colocavam o destaque antes e acabava não passando no viaduto, ou algum problema que dá. E aí deu aquele problema com a Mocidade lá e trancou uma alegoria, e a escola já em desfile. Aí ficou um espaço muito grande e ficou muito tempo a escola parada e tal. E claro, para a TV está mostrando lá à frente do desfile, não está aparecendo nada do problema. Então todo mundo, é campeã. Mas, infelizmente, deu aquele problema no final. Então, nós procuramos, assim, mostrar, contar tudo que aconteceu, para as pessoas também poderem ter a sua própria avaliação e suas apostas, Suas apostas. E vocês também têm um acompanhamento durante o ano todo, né? Esse ano teve várias mudanças, né, nos critérios ali do Rio, né? Sim, algumas alterações que tivemos Os quesitos se subdividiram em 3 internamente, com subquesitos, e aí tem que somar esses 3 subquesitos para definir a nota. Né? E aí tudo isso vocês vão calculando ali mais ou menos... A gente vai acompanhando o ano todo, é um debate que a gente participa. Na verdade, por exemplo, o Samba Enredo, as escolas fazem processos para a escolha dos sambas, né? Concursos internos. Legal. Então, a gente acompanha esses concursos, a gente debate internamente, né? Qual é o samba que pode ser? Pois alguém me disse que o Marcelo Adnet é escritor de muitos sambas enredos, né? É um parceiro do Vini Brito. Inclusive, no Carnaval de Porto Alegre. Legal. É um ótimo compositor, sabe? Olha, é muito bom compositor, e o Marcelo Adnet, ele tem um carinho muito grande pelo Carnaval de Porto Alegre. Que legal. E até eu me lembro que uma primeira vez nós estávamos transmitindo era o ano da Cubo. Isso, 2023, 2022. O Carnaval fora de época, e nós estávamos transmitindo, e ele disse que estava meio gripado em casa, e zapeando lá, achou aquilo e começou a assistir e se apaixonou. Colocou no seu Twitter, né? E aí era a primeira noite, ele pegou um avião, no dia seguinte veio assistir aquilo pessoalmente. Gente. E não parou mais de ver. Desde lá não parou mais de ver. O Adnet, inclusive, ele esse ano foi compositor do Samba da Virador, né, que é o samba campeão do Carnaval. E eu tive essa alegria, né, para 2026. Como ele faz há muitos anos o Samba da Realeza, que é uma escola de samba aqui de Porto Alegre, sim. Ele nesse ano manifestou a intenção de fazer o samba com algum compositor daqui, já que é pro Carnaval daqui. E a escola me convidou, então eu tive essa alegria. O Felipe também, que é um ótimo compositor, autor de vários sambas. E casualmente, lembrando, a Realeza foi isso. A Realeza naquele ano falava sobre os lanceiros negros, né? E o título do enredo era Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E ele se apaixonou por isso. Foi isso que atraiu ele, assim, ele viu
E nunca mais largou o Carnaval de Porto Alegre. Que legal. Gente, que tipo de pauta, a gente está falando aqui, né, dessas decisões jornalísticas, o que é pauta, olha, é uma questão muito técnica, né, legal. Mas o Carnaval, como muitas outras festas ou outras pautas mais, né, Copa do Mundo, sabe, essas coisas mais festivas, elas rendem outras histórias legais de contar, né? Que tipo de pauta já saiu do óbvio nas experiências de vocês e virou uma história muito legal de ser contada sobre Carnaval, assim, o que vocês lembram? Olha, eu teve no desfile mesmo, é muito difícil da gente ter esse tipo de perspectiva, né, Renatinho? Porque a gente está muito focado no desfile. Claro. Por exemplo, o Renatinho comentando numa transmissão. Ele está preso na cabine, acompanhando e avaliando o desfile, né? Eu já dirigi transmissão na RBS TV, hoje apresento a transmissão na TVE, né, da TV Brasil. Então, não fico em possibilidade de, daqui a pouco, construir uma pauta durante os desfiles, porque eu tenho que acompanhar todos os desfiles para fazer a avaliação. Mas, por exemplo, durante um período a gente fez ali no Jornal do Almoço uma série de reportagens sobre os trabalhadores do Carnaval. O que era isso? Era mostrar, por exemplo, que aquela porta-estandarte que brilha nos Bambas da Orgia, ela também é enfermeira na oncologia do Cristo Redentor. Que legal. É mostrar que aquele puxador, ele também trabalha com construção civil no fim de semana. Né? Então foi uma série de reportagens, a gente pegou um personagem de cada escola e mostramos, assim, porque o Carnaval de Porto Alegre não permite, né, fora casos muito raros, viver só disso. Perfeito. Né? Então a gente mostrou essa perspectiva de que, gente, onde tem esse artista... Gente como a gente, sabe? Legal. Então, pensando assim, eu lembro disso, né? Eu vou pegar o teu gancho, não é bem a resposta à tua pergunta, mas eu acho que, assim, interessante saber, assim, que a gente... Não adianta que o jornalista ele tem que estar preparado sempre. E eu acabei, assim, embora já tivesse uma certa experiência, eu acabei tendo digamos assim, uma comprovação na prática, né, de que a gente tem que estar preparado para tudo. Carnaval de 98, eu fui para o Rio de Janeiro e levei, para não levar muita bagagem, levei as camisetas, né, da cobertura, levei mais uma outra camiseta cobertura e tal. Levei um smoking, porque na época eu e o Guaraci Andrade cobríamos o baile de gala do Copacabana Palace. Ai, que legal! Cobrimos, todo eu, o fotógrafo Guaraci Andrade. Mas assim, então eu tinha só assim, roupas ligadas ao carnaval. E aí o editor, depois que a gente saiu do baile do Copacabana Palace, fui pro hotel e a telefonista, e tinha um recado porque era para eu ligar urgente para Porto Alegre, para 0 hora. E aí liguei. Aliás, até foi eu não conseguia ligar do hotel, na época era muito ruim o sinal de telefonia no Rio, por causa dos morros, né? Ainda não tinha muita Tive que ir lá na frente do hotel ligar do celular. Não, liguei do celular, mas lá da frente do hotel para pegar o sinal. E aí a telefonista disse que o Ciro, que era o editor-chefe, Ciro Martins, queria falar comigo urgente. A telefonista da 0 hora. Aí eu liguei para ele e ele disse, olha, caiu um prédio aí no Rio, aí dá uma olhada nisso. Eu pensando, bom, deve ser um prédio em construção, deve ser pouco. Mas tudo bem. Quase sem dormir, né? Praticamente sem dormir. Sim, sem virado. Mas eu, assim, com pouca roupa, assim, né? Eu disse, pô, mas esse prédio... E já era sábado de manhã. E aí, esse prédio caiu, não posso ir com camiseta de cobertura de carnaval. Por menor que seja a tragédia. Aí já tinha uma loja aberta do lado do hotel do Mirassol, tem uma loja ali. Eu comprei uma camisa... para fazer essa. E eu cheguei lá, ainda bem que eu comprei. Era o Palace 2. Era o Palace 2. A queda do Palace 2 em 98, que caiu em pleno carnaval. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Repórter. Sempre repórter, né? A gente fala muito isso. E o outro ano, que eu não vou lembrar também, nós fomos para o Rio. E chegou dos Estados Unidos o corpo do Paulo Francis, para ser velado e enterrado. Nós tivemos que ir para o enterro, eu e o Guaracita. Então, gente, do carnaval para um enterro. Não, quer ver o carnaval? Assim, clima... No carnaval de 2017, por exemplo. No carnaval de 2017, ainda pela Rádio Gaúcha, as pessoas vão lembrar, foi aquele carnaval que nós tivemos uma alegoria que atropelou pessoas na pista. Sim, né? Inclusive com uma morte e pessoas gravemente feridas. Eram 6 ou 7 pessoas. Aqueles atropelamentos foram na nossa frente. Foi junto às cabines de rádio. Sim, das cabines né? ali. Inclusive eu falo até com
porque era uma área onde eu permanecia muito, né? E por essas coisas da vida, eu estava na cabine nesse momento. Podia E ser aí, tu, eu então, podia estar ali, né? Podia estar ali. Podia estar correndo da alegoria. Uau. E, naturalmente, naquele momento, a cobertura do desfile do Tuiuti passou a ser a cobertura de um acidente. Claro. Né? O Zé Alberto Andrade, que é um repórter gigantesco, fez a cobertura ali de forma extraordinária. E, realmente, ali a perspectiva deixou de ser quantos pontos o Tuiuti vai perder. A questão era saber para onde as vítimas iriam, se havia risco de vida. Porque aí o valor notícia é outro, né? Notícia, exatamente, é a questão. Esse ano aconteceu da mesma maneira, mas aí como a gente tem um outro tipo de cobertura, não mais com transmissão, mas no desfile da série Prata, que é o segundo, série Ouro, que é o segundo grupo, a escola que foi campeã, inclusive a União de Maricá, na saída das alegorias teve um acidente, uma pessoa ficou gravemente ferida, né, da própria escola, né, foi imprensada entre a alegoria e a cerca. Né, e a Bandeirantes, por exemplo, fez a transmissão daquele momento ali. Depois, ao longo da noite, informou quem era a pessoa, qual é o hospital que tinha sido levada, porque não adianta, né? Tem que trazer essa perspectiva também. Com certeza. E por falar, vou pegar esse gancho do Renatinho, desses imprevistos jornalísticos, como que vocês encaram? Claro, talvez a resposta seja meio padrão para outras pautas também, né? Outros tipos de cobertura também. Mas a gente lida o jornalismo o tempo inteiro com imprevistos, né? No caso do carnaval, um acidente, a chuva, os horários. Eu lembro do carnaval, quando era, sei lá, 6 da manhã, tinha escola ainda entrando na avenida, né? Houve casos de 9 da manhã. Meio-dia. Você jura? Não, não sei. O carnaval de 2002 de Porto Alegre foi até meio-dia. E aí no Rio, antigamente, no Rio lá... Um atraso, eu acho, não, no Rio, senhor atraso, né? Antigamente também, às vezes 10 da manhã tinha escola de do sol forte. Gente do céu, como que se dá esse jogo de cintura, né? Como é que é pra vocês esses imprevistos? Que o carnaval, como uma pauta, como uma festa popular que é, e com a grandeza que é, e considerando que vocês têm uma maratona de carnavais, né? Então, assim, como que vocês lidam com isso? Realmente, assim, claro, quando tu tá transmitindo ao vivo, e tu tem aquele momento que tu vai ter que improvisar, né? Tu vai ter que, porque fica o momento sem desfile, quando dá um atraso, por exemplo, fica um momento sem desfile, e tu tem que improvisar, buscar pauta ali no meio, além de informar o que está acontecendo, buscar pautas e tal. Mas essa sobre muitos carnavais, eu me lembro em Carnaval 2005, que a Beija-Flor homenageou os 7 povos das missões. Sim. 2005. E o Carnaval de Porto Alegre era na terça. E esse desfile foi de segunda para terça, esse da Beija-Flor. E a Portela tinha atrasado lá no meio da noite, e a Beija-Flor se desfilou bem tarde. E era o desfile de maior interesse, que está homenageando 7 povos, e além do que a Beija-Flor era uma das favoritas, se não a maior favorita ao título. Então eu não tinha como sair sem ver a Beija-Flor. E eu saí correndo da Sapucaí, e fui tentar pegar um táxi ali, porque eu tinha que ir direto para o aeroporto, porque não ia perder o voo para pegar o Carnaval de Porto Alegre. E aí os táxis passavam e não paravam. Não paravam ali no entorno da Sapucaí. Aí eu comecei a me desesperar, e aí o pessoal disse, aqui eles não param porque eles pegam o movimento lá dentro, e pegam por muito mais caro e tal. Aí eu fui lá para dentro, que tinha um ponto de táxi, só que uma fila mais do que quilométrica. Ele disse, não vai dar tempo, não vai chegar. E nisso eu ouço que parou o microfone da Beija-Flor, terminou o desfile. E aí, daqui a pouco, passou um neguinho fantasiado, o neguinho da Beija-Flor fantasiado ali do lado. Eu, ô neguinho, tudo bem e tal? E aí, Renatinho, como é que tá? Bom, pai, eu acho que eu vou perder meu avião, porque, pai, eu não tô conseguindo táxi, não sei o que. Não, vem comigo. Daí eu pensei, tá de carro, me larga em algum ponto onde eu possa pegar um táxi para ir pro Galeão. Só que é isso, aí lá ele, não, vamos pegar um táxi aqui. Eu, neguinho, não, os táxis não estão parando. O primeiro que ele atacou parou. Porque era o neguinho, né? Não era o Renatinho. Uma coisa é passar por mim e ali eu atacar. Agora, o neguinho fantasiado, o táxi não vai parar. Vai parar uns 5 pra levar ele. Aí eu não perdi o voo. Conseguiu chegar em Porto Alegre. E pra ti, Vinícius? Não, esse ano, por exemplo, as novas tecnologias, né? A gente agora faz a captação toda com telefone celular, né? Então, telefone, e ali tem a
aquela base do microfone que tu coloca no mesmo espaço onde se coloca o carregador. Sim, perfeito, do conector. Isso, do conector. E aí esse ano, por exemplo, a gente já foi para o Rio com alguma antecedência, porque uma semana antes do carnaval tem os ensaios técnicos. As 12 escolas desfilam, divididas em 3 noites. E nas 3 noites esse ano foi muita chuva. A gente até dizia, não, deixa chover no ensaio, foi um dia do desfile, não chover, tá tudo Isso aí, certo. deixa chover agora. Só que aconteceu o seguinte, o telefone celular, quando entra água nele, ele diz que precisa deixar um tempo para secar, não sei o quê. Isso, por segurança. Isso, por segurança. Só que ele deixa de funcionar justamente o conector do microfone. Ai. E como é que ia fazer a cobertura Como é que desse faz? ano, sabe? Aí tentei lá na Sapucaí, dar um jeito de tapar tudo. Aí deu para trabalhar. Uma hora começou a captar também sem o microfone mesmo, né? E esse tipo de coisa acontece muito no tempo do rádio também, né? O microfone que não pegava. Os né? fios quilométricos que não chegavam. Isso, o entrevistado que daqui a pouco não ouve bem. Né? Tem uma entrevista clássica do Silvio Benfica com o mestre Fuleiro, foi um grande mestre de bater da história do Império Serrano. E ele fazia a pergunta para o mestre Fuleiro e o mestre Fuleiro, hein? E a entrevista foi encerrada com 3 hein, porque ele não ouvia. Agora, recentemente, o Elias Costa também, que eu fazia sinal porque o Elias não estava entendendo, porque ele foi entrevistar o Anísio Branco, o Anísio Davi, que é o patrono da Beija-Flor. E aí, só que o Anísio ele não ouve no ouvido esquerdo. E o Elias falando ali, ele falava, do outro lado, do outro lado. E o Elias não estava entendendo o que era do outro lado. Ele, do outro lado, do outro lado. E eu tentava fazer da cabine, eu tentava sinalizar para o Elias trocar o lado. Aí depois o Elias entendeu. Daí veio que tinha que falar no ouvido direito dele, que ele não ouve no esquerdo. Não, essas histórias assim de jogo de cintura, peculiaridade de transmissões tem um monte. É que a gente fica meio escravo da técnica, né, nessa parte. Claro. Tem uma história que eu vou contar do meu pai, né? Cláudio Brito. A gente não falou isso, né? Até porque o Vinícius está aqui como Vinícius Brito, tá certo. O Vinícius é filho do Cláudio Brito, né? Jornalista consagrado e super carnavalesco também, né? Tem uma história super grande com o carnaval. Teve um ano que essa história é maravilhosa. Teve um ano que terminou. Acho que o que acontece? A gente vai pro Rio, essa equipe toda. Renato Dornelles, Renato Araújo, eu, Elias Costa, Matias Flá, que durante muito tempo foi. E aí a gente sempre que termina o desfile, a gente se reúne num hotel para tomar um café da manhã, né? O café da manhã faz parte da cobertura. Já faz parte da cobertura. É da grande avaliação da nossa equipe sobre o carnaval. É a reunião de pauta. E aí teve um ano que a gente tá lá assim no café, todo mundo, e o pai diz assim... Saudoso Eldio Macedo. Eldio Macedo, lendário Eldio Macedo. Aí a gente tava no café e o pai diz assim, pô, fantástica aquela alegoria da Portela, né? Que a macaca dava a luz a uma criança. Aí todo mundo se olhou assim... Eu, como assim, pai? Pô, tinha uma alegoria lá que tinha uma macaca, e aí abria a barriga da macaca e saía um bebê. Ele falou, papai disse, acho que era uma coisa da evolução da espécie, não sei o que, porque começar. O enredo realmente tratava disso, né? Do homem de Neandertal, etc, etc. Eu falei, pai, mas não tinha isso. Aí alguém falou, não, então eram 2 alegorias. Tinha uma alegoria que tinha uma macaca e tinha uma alegoria que era a criança nascendo, assim. O que aconteceu? Na cabine da rádio tem sempre um monitor. E ele, pela perspectiva da TV, olhando rapidamente... Parecia um carro só. Mesmo. A macaca lá atrás, o bebê aqui assim, ele viu nascendo o bebê. E ele falou assim, gente, mas eu narrei isso no ar. Eu sei. E aí o Zé Alberto, pois é, Brito, eu vi que tu narrou, eu não entendi, mas fiquei na minha, pensei, certo, quando passou por mim não aconteceu. Então, histórias como essa a gente tem um monte, assim. Adoro. O Jamelão era muito amigo do Cláudio Brito, então o Jamelão tinha um ritual. Antes, sempre do desfile da Mangueira, ele ia para a cabine da Gaúcha, ou da rádio que o Brito estivesse, e chegava ali, tirava até um sono ali, antes do desfile. Eu me lembro que teve um ano que Jamelão, o Brito está ali narrando, o Jamelão está ali, sono meio preocupado, porque a Mangueira estava aquela noite. Aí o Jamelão acordou, ele disse, meu filho, que escola está passando aí? Aí eu disse, é tal escola. Ele toda calma. Então tá na meia hora. Saiu com aquela ideia, com aquele jeito Jamelão de andar. E saiu. Daqui a pouco vieram o pessoal da coordenação, da segurança da Mangueira desesperado. Jamelão tá aí, Jamelão tá aí. Não, Jamelão já foi. Já foi, tá lá. E ele sabia. Tô indo ali. Tirava até um sono. Todo mundo assim, atrás dele. E essa relação do Jamelão com a imprensa era curiosa, porque o Jamelão, ele era arredio para tudo. Né? Ele era muito mal-humorado, assim, para a maior parte das pessoas. E ele tinha realmente com a gente uma relação de muito carinho, pelo pai, fundamentalmente, mas também pelo Rio Grande do Sul. Ele era o maior intérprete do Lupicínio Rodrigues. E eu testemunhei isso uma vez. Eu encontrei ele na pista, né? Ele me reconheceu, perguntou, cadê o pai? Eu estava lá na cabine. Ele, vou lá.
tomar meu café. Aí ele subiu, e quando ele sobe, eu vou acompanhá-lo para levar até a cabine. Né? E nisso, encosta ao lado dele uma repórter do Jornal do Brasil. Seu Jamelão, e ele vai subindo a escada como se Nem não olha estivesse pra ouvindo. trás. Aí ele entra na cabine, o pai sempre fazia isso, deixava ele primeiro chegar, sentar, e quando ele quisesse dar entrevista, se quisesse dar entrevista, aí ele que avisava. Meu pai nunca saiu colocando o microfone porque entendia o jeito dele. O Jamelão senta e a repórter do Jornal do Brasil está ali. Seu Jamelão, daqui a pouco ele senta, ela vai ao lado dele. Posso falar com o senhor? Sou do Jornal do Brasil. E ele olha para ela. Tem din-din? Ele falava muito isso. E ela, não, a gente ainda deu uma resposta do código de ética lá. Não, a gente não paga por entrevista. Então não tem entrevista. E aí ela saiu e depois ele ficou meia hora falando pra Rádio Gaúcha, porque com a gente ele falava. Ele tinha outra história do Cláudio Brito, acho que foi 2004, se eu não me engano, quando as escolas começaram a reeditar enredos, né, pegar enredos antigos e refazer os enredos. E aí o Brito perguntou para ele se ele era a favor da reedição de enredos. Aí ele disse, olha, eu não sou favorável, não. Até porque se a Mangueira tiver que reeditar um enredo, vai ser, nós temos Braguinha. Mas só que o Braguinha está com 96 anos, está muito velho para vir na avenida. E ele, Jamelão, com 90 anos, ainda interpretando o samba. Ele, com 90, interpretando o samba da escola. Não, 92 é muito velho, pessoal. 90 ainda dá. Muito Jamelão bom. era uma figura aí. Gente, eu podia ficar horas aqui ouvindo os bastidores dessas coberturas de carnaval, mas a gente se encaminha para o final e eu queria saber de vocês, assim, a gente não tem... No início o Renatinho falou, né, não começa porque não termina, né? Mas assim, vamos falar de quando as festividades, de fato, oficiais, ali, esses desfiles que vocês... Essa maratona de desfiles que vocês cobrem, quando elas terminam, né? Quando esses desfiles terminam, o que fica editorialmente falando, jornalisticamente falando? Que tipo de rescaldo é isso? Como é que é esse pós-carnaval para vocês? O Vinícius também disse, né? Olha, a gente já tá pensando no 27, né? Já estamos ali, a troca, esse movimento, as janelas de transferência, enfim. O que fica depois dessas coberturas? E eu vou perguntar mais uma... Que assim, o que fica editorialmente e o que fica na vida de vocês? Como carnavalescos, na verdade, né? Como pessoas que amam essas festas. Assim, normalmente, assim, também a gente costuma ter um encontro, jantar, muitas vezes lá no condomínio do Cláudio Brito, ou do Britinho, né? No Britinho. Do Britinho agora também. E a gente discute muito, assim, relembra, sabe, todos, relembra. Os fatos esse ano, certamente, o desfile da Viradouro vai ser muito relembrado, porque foi tocante, assim, para muitos de nós, se não para todos. Então a gente faz sempre aquele rescaldo, aquela avaliação do que vimos não só no Rio de Janeiro, como Porto Alegre e nos outros carnavais. Mas ao mesmo tempo assim já está tão quase cima. O Vinícius, por exemplo, ano passado ele foi para a festa do sorteio e o sorteio do Rio é quase quando termina daqui e em seguida um mês já tem. Ano passado acho que foi em abril. Em abril, exato. Então, o primeiro evento do Carnaval de 26 que eu fui em 25 foi no mês de abril. Então, que é o sorteio da hora do desfile. E por isso que eu digo que não para, porque que aí, enquanto está terminando os desfiles aqui, já está começando o Carnaval do Rio do ano seguinte. Caramba. Tem uma grande diferença natural entre os carnavais do Rio Grande do Sul e do Carnaval de Porto Alegre e o Carnaval do Rio, que são os dois carnavais que a gente cobre com mais energia. Então, o que fica do Carnaval do Rio quase sempre são temas entre nós, né, Renatinho? De dentro da avenida. Né? A gente quer saber, agora a Viradouro, depois desse enredo maravilhoso, o que ela vai buscar de alternativa para 27. A gente quer saber onde vai o carnavalesco tal. O regulamento deu certo ou não deu certo, a avaliação do júri. Em Porto Alegre, pelo contexto, muitas vezes o rescaldo, muitas vezes o debate é em torno da questão estrutural. Né? Durante o governo Marquesan, por exemplo, a nossa dúvida sempre era, será que ano que vem vai ter? Vai ter. Sabe? De vocês e de todo mundo. Né? Exatamente. Sabe? Então, o Carnaval de Porto Alegre tem uma divisão de duas ligas que disputam o comando do Carnaval a partir de uma perspectiva econômica, se as escolas de fora da capital devem ou não devem receber recurso. Isso gera uma série de entrechoques. Então, muitas vezes, até por ser a nossa aldeia, né? Claro. Então, muitas vezes o debate em torno de Porto Alegre, no antes e no depois, acaba sendo mais institucional e estrutural. E no Rio, mais realmente a técnica do desfile e as questões do desfile. E como o Renatinho falou, o que a gente viveu
há alguns dias no Rio de Janeiro com esse desfile da Viradouro, pode ter certeza que nos churrascos daqui 5 anos, Eu ia dizer, 10 daqui anos, 5 anos, quando vocês vierem falar de novo no Fala Mercado sobre a cobertura jornalística de carnaval, vocês vão citar... O Renatinho, eu até perguntei para ele, Renatinho, quantas coberturas no Rio? Ele falou 28. 28 no Rio. 28 coberturas no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que se for, Renatinho, faça o top 5 de desfiles aí. Esse da Viradouro vai entrar. Vai Pô, e a gente entrar. viveu agora essa emoção, né? E são 28 no Rio, e se não fosse a pandemia, que aí não foi realizado o Carnaval de 2021, eu estaria na minha 40ª cobertura De geral. carnaval. Uau! Sempre com 1 ou 2 britos. Ah, maravilhoso. Sempre com Então um vamos encerrar com o top 5. Renatinho, top 5 dos desfiles que tu viu do Rio. Do Rio? Tá. Vamos do Rio mas top primeiro. Em fatos ou em... Marcantes, em serem marcantes Bom, pra em ti. primeiro lugar, claro, a homenagem e da maneira como foi feita ao mestre Cissa pela Viradouro, acho que isso é meio assim, imbatível. Eu destaco também muito a estreia da intérprete, principalmente da intérprete Jéssica Martin. Não, o top 5 desse, acho que é Não, de todos, todos os tempos. Desculpa. De todos os tempos, os desfiles no Rio de Janeiro. Isso. No Rio de Janeiro. Eu, infelizmente, não estava em 89, porque senão aquele desfile dos mendigos Dizem estaria... que foi maravilhoso. Os desfiles dos moradores de rua. Eu era muito criança ainda. Então, infelizmente, eu não estava. Mas eu coloco, já destaco, eu continuo mantendo essa homenagem ao mestre Cissa. Coloco também... um pouco de Portela 95, porque foi um desfile emocionante, que a Portela vinha mal de muitos anos e ali ela recuperou um pouco da sua força e teve a volta do Paulinho da Viola para a escola, que foi marcante. Vamos de top 3, vamos facilitar a tua vida, Renatinho. Só mais uma, então. Tem que pensar assim, não estava também em 93, não colocaria o frisson da arquibancada com o samba do Salgueiro, né? Mas eu não estava lá, então não posso colocar. Mas eu coloco, por exemplo, acho que assim a surpresa que a Viradouro, do Joãozinho 30, fez em 1997, porque foi um carnaval assim que todo mundo falava em Mocidade, falava em outras escolas, e o Joãozinho 30 estava meio apagado. E aí ele fez um desfile excepcional com a Viradouro. Ressurge com a Viradouro, assim, com um desfile, né, que foi... E isso depois de ter tido uma isquemia. Uau! Então, tá, não tô... Top 3 aí. Porque eu até tenho muito mais, mas só teria que parar e pensar. E pra ti, Vinícius? Vamos lá, é difícil, ainda mais assim, sempre pensar antes. Meu primeiro carnaval na Sapucaí foi em 93. Só que eu fui só nas campeãs, então eu não vi o Explode Coração, aquilo tudo, porque nas campeãs não se repetiu, porque esse tipo de coisa não se repete. Legal, sim, porque aí já conhecia, né? Então por isso que eu não coloco o Explode Coração. Então eu vou colocar esse desfile da Viradouro de 2026, com toda certeza, do Cissa. Desfile de 2007 da Beija-Flor de Nilópolis, Sou Quilombola Beija-Flor, que foi, eu acho que, uma das raras vezes que eu vi uma escola tão superior às demais, assim, foi um rolo compressor. Quase uma disputa desleal, assim. Isso. Coloco um terceiro desfile, que é o de 2022, bem recente, da Grande Rio, para Exu. Foi o primeiro e único título da Grande Rio, uma temática importante, necessária e visualmente também algo extraordinário. São 3, né? 3, Tá, mas deixa eu botar mais um quarto para não deixar de colocar. Um extra, bônus. Vai colocar um da minha escola, eu sou Mocidade. Que é o Carnaval de 2017, quando a Mocidade leva a Sapucaí ao delírio com aquele drone que era o Aladim. Sim, né? E a escola foi campeã do Carnaval depois de muito tempo, então top 4. Então tá, botar mais 2 rapidinho. A Mangueira 2016 da Betânia, primeiro Carnaval do Leandro no especial. Então eu também coloco esse desfile também entre os... Eu queria falar de top 5 de outros Dá pra carnavais. fazer um programa só de top 5. Exatamente, mas a produção aqui já tá me fazendo sinal que já estouramos o tempo, porque eu já era imaginado. Então, Vinícius, Renatinho, muito obrigada pela presença de vocês. Rapidamente, vai lá. Sexta e sábado, TVE, TV Brasil, Vinícius Brito e Renato Dornelles estarão presentes, assim como Renan Silva Neves, Zé de Dutra, Dani Pita, uma equipe bacana que vai transmitir o Carnaval. Clarissa Lima, o Carnaval de Porto Alegre para o Estado pela TVE e pelo Brasil inteiro pela TV Brasil. E nas redes sociais, Sambrito também.
talvez esse seja um dos poucos, um dos únicos episódios que a gente pode falar de temporalidade, que é, então, amanhã, o mais conhecido como amanhã, para vocês que estão nos assistindo nessa quinta-feira. Até porque se já passou o sexta carnaval. e sábado. Não, e se já passou o carnaval, vai no YouTube que tá lá. Vai também, pode ser, boa. Se der algum problema nessa divulgação, é só buscar no YouTube. A pessoa pode estar vendo o programa em outubro, né? Muito bem. Tá tudo certo. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Lembrando sempre os nossos pedidos finais, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.